Mais uma terça-feira, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado sobre as nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, te louvamos, bendizemos a Ti, ó Pai, pela vida e vida em abundância na Tua presença. Ó Deus, por tudo que o Senhor já realizou, por tudo que o Senhor permitiu sobre as nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Nós te agradecemos, nós rendemos louvores, glória e honra a Ti, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, as inquietações do nosso coração, tudo aquilo que não agrada, que não vem de Ti, ó Pai. Nos purifica, nos restaura, para que mais e mais possamos estar no centro da Tua vontade, do Teu querer, vivendo cada dia, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para conosco. Ó Deus, eu te peço, vai de encontro àqueles que estão nos seus lares, ó Deus, dispersos, cansados, desanimados, traga sobre eles um novo vigor, restaura suas forças, coloca no coração deles fome e sede da Tua presença. Ó Deus, o desejo de congregar, de se reunir como igreja do Senhor. Ó Deus, vai despertando o Teu povo, Pai, para a glória do Teu nome. Guarda, livra aqueles que estão a caminho. Ó Deus, que este culto seja o Senhor o centro da nossa vida. Recebe, Senhor, a nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, que suba a Ti como incenso agradável. Usa a Tua serva ali nas crianças, ó Pai, que elas também possam conhecer um pouco mais do Seu amor, do Seu cuidado, da Sua bondade para conosco. Usa o Teu servo na ministração da Tua palavra. Ó Deus, que nós venhamos ser edificados, que o nosso coração seja terra fértil na Tua presença, Pai, para que a boa semente venha crescer, frutificar, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Vamos render a Ele honra, glória, louvor, adoração. Que nós possamos declarar ao Senhor nessa noite: aleluia. Santo é esse o Teu nome, Jesus. Aleluia, Santo és digno. Você faça dessa canção nessa noite a sua oração. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de uma forma que nós não conseguimos expressar. Assim é o clamor do Espírito Santo de Deus pelas nossas vidas. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, aleluia. Não importa as circunstâncias, o nosso clamor, ele precisa cada dia subir ao trono da graça. Aleluia. Sem ela eu não vou sair daqui. Declare com fé. Quando Senhor me tocar, não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar.
posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluia. Nada pode impedir a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Eu tenho Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho um Declare, igreja, Deus você tem que Deus. não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja alimento, ainda que não haja pasto, ainda que não haja alimento para o gado, para a ovelha, ainda que não haja mais nada, a nossa alegria não está naquilo que temos. Aleluia, a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria, ela vem do alto, ela provém de Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde E o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Nós adoramos o Senhor. Mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Jesus. Tu és a nossa alegria. Sem ti nós nada somos, nada podemos, Jesus. Tu és tudo em nós. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém, igreja? Louvamos a Deus esta noite. Vamos orar pelas nossas crianças. Deus abençoe os pequeninos. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, amém? Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração diante, ó Deus, da Tua presença neste lugar. Queremos, ó Deus, aqui orar especial pela vida das crianças neste momento. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os Teus filhos. O Senhor venha guardando, ministrando no coração deles agora, ó Deus, a Tua palavra no culto infantil. Abençoe as crianças representadas pelo Teu pai e a Tua mãe também ali na live. Que o Senhor os guarde, ó Deus, e os desperte também na Tua presença. E que a palavra, o conteúdo que será ministrado no coração dessas crianças venha a ser de grande crescimento e edificação sobre as Tuas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Em nome de Jesus. E que Deus venha ministrando em minha vida, na tua vida, aqui nesta noite, que a gente receba, né, uma nova porção daquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco. Igreja, terça-feira, né, da conquista, graças a Deus pela sua vida, que aqui se encontra, né, que não mediu esforços para nós estarmos aqui nesta hora de culto, né? De louvor, de adoração e de ministração da palavra de Deus. Que você permita o Espírito Santo falar contigo, né? Se desligue daquilo que está lá fora, dos problemas, da dor, né? E que de maneira sobrenatural Deus possa falar em nossos corações aqui nesta noite. Eu quero ler um verso para nós começarmos a nossa palavra, em nome de Jesus. Na verdade, vamos ler dois textos aqui. O primeiro se encontra em Mateus capítulo 6, o verso 22. Você que puder ficar de pé, faça isso. Na verdade, vamos ler este verso, o outro nós vamos conversar sobre ele. Mateus capítulo 6, verso 22, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, no verso de número 22, somente. Diz o texto assim para nós: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos ler mais uma vez? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer por esta noite. Quero agradecer por mais uma terça da conquista, por mais uma oportunidade que o Senhor concede às nossas vidas de podermos ministrar a Tua palavra e viver o Teu Evangelho. E nós te pedimos, ó Pai, nesses minutos que teremos aqui de ministração da Tua palavra, que cada um que aqui se encontra presencial, como também aqueles que se encontram
através ali da tecnologia, da live, que onde houver vidas nos ouvindo, que possam ser alcançadas pela tua palavra, possam ser tocados pelo teu evangelho, possam ser ministrados, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua verdade. Fala conosco nesta noite. Não permita com que a gente venha sair daqui sem receber o conteúdo do teu evangelho nos nosso entendimento, em nossos corações. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Toma o teu assento, igreja. Restaurando a visão e recebendo a cura é o nosso propósito de diálogo aqui nesta noite. Igreja, um dos membros, mais importantes, talvez um dos mais, de grande importância e valia nas nossas vidas, são os nossos olhos. Principalmente quando se trata de um contexto onde eu e você, todos nós que estamos aqui, talvez todos da live, ou talvez não, pode ser que exista alguém que há deficiência de visão, mas acredito que talvez todos ali também estejam como nós, tem a visão, enxerga, alguns melhores, alguns piores, alguns necessitam da ajuda da tecnologia, que é os óculos, ou quem sabe uma lente. Uma coisa é certa, igreja, o que nós temos que entender é que este membro, os nossos olhos, ele tem algo necessário em nossas vidas. Ele nos dá uma visão, ele nos dá uma condição de enxergar muito além. Tanto é que o texto, quando Isaías trabalha a ideia de nos despertar em ter a visão como olhos de águia, que enxerga além, talvez em uma criação de Deus, na sua criatura, talvez podemos dizer que, talvez não, é algo até certeiro, que o animal que tem a visão mais profunda, mais avante, a criação de Deus em todo o sistema, no sentido que a vida, podemos renomar a águia como aquela que vê todas as coisas, além, de nós humanos e até qualquer outro animal, isso literalmente falando. Ou seja, e tanto é que o texto declara que nós temos que ser como ela, temos que subir, temos que voar, temos que olhar além, temos que crer além daquilo que é imaginável, daquilo que é apalpável, conforme até falamos aqui domingo, o capítulo 4 de 2 Coríntios, aquilo que eu vejo é temporal, mas aquilo que eu não vejo, ou seja, é eterno. Porque pelos olhos da fé, pelos olhos de águia, eu enxergo o amanhã, crendo num sobrenatural de Deus, onde Deus pode agir sobre mim. Então, visando a questão, da visão que vai além, colocamos o título então, restaurando a visão para então receber a cura. Porque a cura de Deus em nós, ela está fundamentada na visão que nós teremos. Afinal, existem alguns movimentos, alguns detalhes, alguns despertamentos. Isso não é história, é real, em que pessoas às vezes elas são curadas momentaneamente. Melhor, não vamos dizer a palavra cura, mas a emoção que é levada a elas enxergar
que elas podem, por exemplo, um cadeirante se levantar e andar. Existem fatos concretos de pessoas que em movimentos, em situações em que trabalharam o emocional, a questão da vista do ser humano a nível espiritual, que fez com que ele olhasse além daquilo que é a sua limitação. Porque quando nós falamos de visão, nós estamos falando de quebrantamento daquilo que é a limitação que há sobre a nossa vida. Porque o que não nos faz alcançar, igreja, muitas vezes é a falta de enxergar pela fé que nós podemos alcançar outras coisas na nossa vida, que nós podemos chegar em mais coisas nas nossas vidas. Quando nós estamos com os nossos olhos tampados, nós não conseguimos enxergar muitas coisas, nós não conseguimos alcançar grandes coisas. É como se nós olhássemos, né, somente aquilo que está ao nosso redor, pequeno em metros quadrados, e onde às vezes Deus ele deseja que a gente olhe além, restaura a nossa visão, porque a cegueira, ela traz em nós uma falta de condição de alcançar coisas maiores, e às vezes nem enxergar que Deus já está agindo em nosso favor. Então, quando o texto declara, trabalhando ele primeiro, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é candeia? Podemos traduzir ela de uma maneira mais simples, é uma espécie de lamparina, ou seja, que era conduzida, né, que era abastecida por óleo, o combustível ali, o óleo, que então trazia ali o clarear do ambiente, o ambiente ser iluminado. Então a candeia, quando trabalha os olhos é o que? É a luz, é onde nós enxergamos, onde nós podemos andar. Interessante, igreja, é que diferente de uma lamparina, o formato de uma candeia é como se fosse realmente o formato dos olhos. Ou seja, interessante isso, literalmente falando, né? Ela tem o formato, o seu desenho, como se fosse realmente os nossos olhos à frente, né? De um modo arredondado, achatado, que leva então, né, ali trazia a luz. E o interessante é que ela era movida, que ela era abastecida por óleo. Igreja, veja bem, eu e você também necessitamos do óleo para que nós venhamos ter luz. A Bíblia declara, né, que luz para o nosso caminho é a palavra de Deus, é que ilumina, é que traz em nós uma visão, uma condição de poder enxergar além daquilo que nós vivemos no mundo literal. Porque quando nós somos cheios do óleo de Deus, como uma candeia, nós iremos iluminar todo o ambiente que vivemos e todas as pessoas que relacionamos. Então você é a candeia da tua casa, da tua família, do seu trabalho. Onde você chegar, você é luz em nome de Jesus, igreja. Mas para isso você tem que estar cheio do óleo de Deus, cheio da presença de Deus, cheio daquilo que Deus deseja para nós. Ou seja, permitir com que Deus venha te ungir, com que Deus venha derramar o óleo dele sobre nós, sobre a nossa vida. Porque senão, igreja, se nós não tivermos o óleo de Deus em nós, nós iremos estar cegos. Nós estamos falando de cegueira espiritual. Porque quando nós lembramos de Bartimeu, por exemplo, ele era cego, literalmente falando. Mas aquele homem
ele enxergava muito mais do que muitos que enxergam literalmente. Pelo Espírito, ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. E o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ajuda-me. Interessante que quando Jesus chega até perto a ele, naquele momento em que manda chamá-lo, há uma pergunta e ele diz: eu quero ter vista, eu quero ver. Mas o mais interessante de tudo isso é que antes de ele dizer isso para Jesus, quando Jesus o chama, a Bíblia diz que ele larga a sua capa. Isso é ter visão, igreja, entenda isso. A capa, de Bartimeu, ela representava ali, algo, já falei algumas vezes isso aqui, tinha escrito sobre ela mendigueiro, ou seja, uma pessoa que mendigava. Só tinha aquela capa alguém que era autorizado pelo sistema romano ficar mendigando. Então mendigar era como se a pessoa tivesse de ter uma autorização, não era qualquer um que poderia ficar ali nas redondezas mendigando. Então aquela capa de Bartimeu, ela servia para poder, de repente, cobrir ele do sol em alguns momentos, fazer uma sombra, colocar, estender ela para que as pessoas jogassem esmola, e também para o aquecer, certamente no frio da noite. Então aquela capa, podemos dizer, era a companheira mais importante de Bartimeu. Porém, igreja, quando Jesus diz para ele: ei, Bartimeu, vem, chama aquele homem para mim, a Bíblia relata que Bartimeu, ele enxerga além daquilo que era a sua visão, que era apagada. Ele não via nada, mas ele enxerga além. Naquele momento ele já entendeu que aquela capa já não precisaria mais, ela já não mais teria valor, porque a partir daquele momento ele iria poder ver, porque Jesus estava ali para o curar, em nome de Jesus, igreja. Então larga a capa. Quem tem visão larga a capa. A capa do passado, a capa da depressão, a capa dos problemas, a capa que prende muitas pessoas, porque para nós progredirmos, prosperarmos, é necessário largar a capa. Porque Bartimeu poderia até ir até Jesus, mas a demonstração da fé de Bartimeu foi exatamente já largar aquilo que o prendia no passado. Ou seja, a igreja, olha para frente, olha como águia. Deus não te trouxe aqui à toa nesta noite. Deus não te fez parar nessa live em vão. É porque Ele quer que você largue a capa. Tenha uma visão além. Restaura a visão, a candeia que há em ti. Enche do óleo do Espírito Santo na tua vida, para que ela não venha se apagar. Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 35, vai narrar os discípulos de Emaús. E ali a gente vê um detalhe real daquilo que é a visão. Veja bem, a Bíblia relata, igreja, em detalhes, que havia os discípulos ali pós Jesus morrer. E tinha discípulos, alguns discípulos a caminho de Emaús, não cita nome, mas nós lembramos que além do 12, tinha 70. E com certeza houve grupos ali, aproximados de Jesus, que não há nomes, nós não podemos dizer. Mas a Bíblia relata que tinha discípulos caminhando para Emaús, uma distância, uma caminhada boa, voltando para o seu lar. Só que existem algumas coisas que traz cegueira, e é isso que o Senhor quer curar em nós. Interessante é que esses discípulos trabalham, capítulo 24 de
de Lucas, do verso 13 a seguir até o 35, chega na sua casa e faz a leitura, você vai ver o seguinte, que nas suas caminhadas, chegou um momento em que Jesus começou a caminhar com eles. Jesus pergunta, por que se encontra tão triste? O que aconteceu? E eles começam a contar o caso. É por causa que morreu, e ele prometeu, mas ele não voltou, ele não ressuscitou, nós estamos indo embora para a nossa casa. Ou seja, não que a Bíblia diz com esses detalhes, igreja, mas nós estamos aqui, adentrando em uma linha de pensamento, uma conjectura, ou seja, um pensamento daquilo que pode ter acontecido. E o que nós percebemos é que Jesus começou a caminhar com eles. Ou seja, a tristeza que estava no coração daqueles discípulos, daqueles homens, era por quê? Porque Jesus havia morrido. O grande problema do ser humano é que ele fica fundamentado nas coisas ruins. Porque apesar de Jesus ter morrido, Jesus ele deixou claro: eu irei ressuscitar ao terceiro dia. Porém, o que nós vamos ver é que aqueles homens se deslocaram antes mesmo daquilo acontecer, porque para tudo existe um tempo, igreja. Tudo existe um tempo. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Entenda uma coisa, entenda isso. Olha para frente, olhe para aquilo que Deus tem para você. Restaura a candeia na sua vida, a sua vida, candeia de Deus. Seja cheio do óleo, da presença do Espírito Santo na tua vida, para que você olhe para frente, não para trás. Quem tem visão, ele olha, ele progride, ele prospera, ele caminha naquilo que é o que está diante dele, não para aquilo que está atrás, como a mulher de Ló. Ele não estagna, ele não para, ele não deixa de prosperar, muito pelo contrário. A pessoa que tem a candeia cheia do óleo do Espírito Santo, ele jamais deixará de ter visão daquilo que é a vontade de Deus na vida dele, em nome de Jesus. Então os discípulos deixou vazar o óleo, igreja. Estavam cegos, só enxergavam que Jesus tinha morrido. Porque no momento em que é perguntado a eles, eles dizem: ele morreu. Havia uma tristeza tremenda. Interessante é que a falta de visão, pega isso. Essa mensagem é cheia de gatilho nesta noite. A falta de visão nos fazem afastar de Jerusalém. Podemos dizer que a falta de visão nos fazem afastar de Belém, que é terra do pão. A falta de visão não nos permite entender que há momentos, igreja, que algumas coisas vão funilar. Mas não é para nós fazermos igual ali a família, de Noemi, que foram e se afastaram de Belém, que foram para Moabe, que foram ali para um local amaldiçoado, local de consagração a tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E o que aconteceu ali? O seu marido morre, os seus filhos morrem, e a miséria toma conta daquela mulher. Mas uma mulher que não tinha princípio visionário é cheia do óleo de Deus na vida dela, ou seja, a mulher chamada Ruth. Olha só, não tinha nada anteriormente sobre ela. Era uma mulher cega, uma mulher sem fundamento cristão, uma mulher que nada havia sobre ela de princípio judaico, Vamos trocar essa colocação, cristão acontece depois. Vamos trabalhar no princípio judaico, no princípio hebreu, daquilo que era
as coisas do Senhor, as coisas do Deus vivo de Israel, o que nós vamos ver, que aquela mulher, ela é tomada de uma maneira sobrenatural no coração dela, que ela vira ali para sua sogra, a partir do momento que foi liberada para viver a sua vida, ou seja, diz para aquela mulher: ó, o negócio é o seguinte, aonde tu for, eu irei. Aonde você pôr o teu pé, eu vou pôr, eu vou dormir onde você dormir, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Olha só, igreja, uma pessoa cega começa a enxergar neste momento, e o resto da história você já sabe, né? Quem Ruth se transformou, entrou na genealogia de Jesus, ou seja, sem ser uma mulher do povo ali, daquele lugar, daquele ambiente, daquela situação. Visão. Coisa que estava faltando nos discípulos em caminho a Emaús. Ah, mas estamos indo embora de Jerusalém. Igreja, nós não podemos sair da onde Deus nos colocou. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nós não podemos ficar fundamentados nos problemas. Nós temos que fundamentar a nossa fé naquilo que Deus prometeu. Em algum momento o Senhor te chamou pela primeira vez para ir ouvir a palavra dEle em uma igreja. Em algum momento você abriu a Bíblia e Deus falou a primeira vez na sua vida. Em algum momento Deus falou no seu coração pela primeira vez. Em algum momento, igreja. E nesse momento Ele fez promessas. Nós temos promessas. O grande problema, igreja, é que às vezes nós ficamos fundamentados no problema, nas situações adversas. É aquilo que às vezes eu falo aqui na igreja. Existe o meio copo vazio e existe o meio copo cheio, né? Ou seja, o meio copo vazio muitas vezes é mais fácil de enxergar e entender que não tem nada, está vazio, não temos nada para chegar, para alcançar. Mas às vezes, quando nós temos a condição de enxergar o meio copo cheio, conseguimos observar e perceber que em tudo nós podemos alcançar, mesmo que não esteja da maneira que nós desejávamos, mesmo que não esteja da maneira que nós queríamos que estivesse, mas Deus, Ele está no controle. E os discípulos não entenderam isso, ou seja, eles estavam afastando de Jerusalém porque eles estavam decepcionados. Eles estavam tristes, eles estavam totalmente defasados. Entenda uma coisa: a decepção pode nos tirar do lugar que Deus nos colocou, igreja. O inimigo muitas vezes ele usa da decepção para nos fazer desanimar, nos decepciona, ele nos faz pensar que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou. Ele nos faz pensar que nós não temos o Senhor conosco. Mas entenda uma coisa, igreja, nós temos que vigiar muito, principalmente quando nós passamos circunstâncias, desagradáveis na nossa vida, porque é neste momento que o inimigo vai apresentar um banquete. Ele fez isso com Jesus, que dirá comigo e com você. Jesus, quando ele ficou 40 dias no deserto, a Bíblia relata que no findar daquele momento, Satanás ele se apresenta ali para tentar Jesus. Olha só, por quê? Porque ele sabia que Jesus tinha algumas necessidades ali naquele momento. A principal delas era qual? Comer, alimentar. Porque Jesus, sendo Deus,
Ele era 100% Deus, mas também não deixava ali naquele momento, em corpo encarnado, de ser também 100% homem. Então ele tinha necessidades, e uma delas, depois de ficar 40 dias sem se alimentar no deserto, com certeza havia fome sobre ele, igreja. Havia uma necessidade física de se alimentar sobre a vida dele. Só que o que ele vai fazer, igreja? Ele vai afastar Satanás de sobre ele através da palavra de Deus. Um dos pontos mais importantes é quando é dito que não só de pão, né? Ou seja, o homem pode ser alimentado, não só de pão o homem vive, mas é da palavra de Deus. Então nós percebemos o que? A necessidade de progredirmos, de não olharmos para os problemas, de não olharmos para a dor, de não olharmos para a tristeza, para as decepções, porque a decepção, aquilo que pode nos frustrar, nos machucar, aquilo que o inimigo pode usar para nos derrubar, tudo isso, igreja, pode nos tirar do lugar que Deus nos colocou. Às vezes nós deixamos de progredir, prosperar em um lugar de trabalho. Às vezes deixamos de prosperar, progredir ali onde Deus me colocou como família. Às vezes eu deixo de prosperar, de progredir na igreja onde Deus me colocou. Às vezes eu deixo de prosperar e progredir nos sonhos ao qual Deus colocou para mim, porque a decepção, o problema, a situação adversa que vai acontecer, igreja, muitas vezes nos tira do propósito onde Deus nos colocou. Mas quem é candeia, cheio do óleo da presença de Deus, ele não deixa de ter a visão de Deus, em nome de Jesus, igreja. Ter visão, ter visão. O interessante é que enquanto esses discípulos caminhavam, Jesus foi colocando óleo sobre eles. Foi colocando óleo sobre aquela candeia. Na caminhada, Deus começa a dar entendimento para eles. Eles caminham com Jesus. O interessante, igreja, é que até então eles não sabiam que era Jesus. Porém, uma das coisas importantes na vida do ser humano, do cristão, né? Vamos falar do cristão, é não negociar os seus valores, não negociar os seus princípios. E se tinha, igreja, um princípio necessário na vida cristã, na vida judaica, né? Necessário era o que? A hospitalidade. A hospitalidade era uma coisa essencial, igreja, na vida do ser humano cristão, na vida do ser humano judeu. Podemos dizer assim, cristão hoje. Até então, judeu em um princípio cristão, mas ainda com algumas leis mosaicas sobre eles. E uma das coisas importantes, um dos mandamentos de Deus para eles era o que? A hospitalidade. E no momento que ali eles estavam caminhando, no verso 29, né, do capítulo 24, nós vamos ver que aqueles discípulos convidam. Já é tarde, fica conosco, fica com a gente. Igreja, talvez a grande ênfase da visão daqueles discípulos sendo aberta ali, sendo cheios do óleo, foi o cumprimento do valor. Muitos talvez diriam tchau, muitos talvez diriam vai, mas eles olharam, viram que o tempo já se avançava, o dia já se avançava. Então eles não poderiam deixar aquele homem, né, ir sozinho, partir
E o que eles fazem? Como Ló ali praticou isso, né? Você lembra? Com os anjos, sem ele saber que eram os anjos, ali em Sodoma e Gomorra. Só que Ló, ele vai praticar hospitalidade. Ele pega aqueles 2 homens, até então ele não sabia que eram os anjos, ele coloca dentro da sua casa, a ponto de, ali em Sodoma e Gomorra, os homens, o homossexualismo era tão forte ali em Sodoma e Gomorra, que Ló, ele chega a dizer: eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego elas a vocês, mas não toque sobre estes homens que são os meus convidados, que são os meus, aqui eu estou sendo hospitaleiro com eles, vocês não podem tocar, sem ao menos ele saber que eram os anjos ali naquele lugar. E antes disso, eles tinham sido recebido um clamor, porque anjo ali, naquela ideia, o que significa anjo? Enviado. Normalmente o anjo vem fazer uma situação e não mais nada. Tanto é que, se nós lermos o texto anteriormente, quando eles vão até Abraão, a Bíblia relata que tinha 3 anjos, igreja. Ou seja, porque um fez o que tinha que fazer com Abraão. Quando eles vão para Sodoma e Gomorra, agora a Bíblia relata que havia 2 anjos. Então o que nós percebemos é que ali o que foi feito foi, mas o que aconteceu de especial no momento ali antes, em Abraão e os anjos? Abraão começa a clamar. Se ali houver 50 justos, o Senhor não destrói. Se ali houver 40, se eu me atrever a falar com o Senhor, se houver 30, eu vou ir mais além e ser mais atrevido. Se houver 20, mas agora me perdoe mais uma vez, mas se ali houver 10, e Deus diz: tá bom, se tiver eu não vou destruir. Porém Deus destruiu, mas deu libertação para aqueles que eram justos ali naquela terra, naqueles que ele entendeu que havia pureza, que havia princípio, que havia valores, principalmente porque ele hospedou 2 estranhos, sem ao menos saber que eram os anjos, igreja. E o que vai acontecer? Os anjos vão salvar Ló e a sua família. Porém, a salvação muitas vezes é dada por Deus a nós, mas se eu não tiver visão, igreja, não largar a capa do passado, como foi com a mulher de Ló, eu não vou alcançar as promessas de Deus na minha vida, igreja. Entenda isso. Ou seja, a mulher de Ló não largou a capa, ela não largou o passado, ela ficou ligada no passado, e você sabe o final da história. Olhou para trás, virou uma estátua de sal, literalmente ou não importa, não iremos falar disso agora, mas o que importa é que ela estagnou a vida dela, acabou, saiu de cena. Sabe por quê? Porque não olhou para o que Deus havia prometido, faltou óleo naquela candeia. Ou seja, nós não podemos ficar sem o óleo que nos sustenta, que nos alimenta. Nós não podemos negociar os nossos valores, nós não podemos negociar os nossos princípios, como estes homens aqui, os discípulos a caminho de Emaús, eles fazem o que? Ei, Jesus, vem cá. Jesus não, né? Estranho até então para eles. Entra aqui, fica com a gente, já é tarde, vamos alimentar. E aí, igreja, é num lugar importante, que a cura aconteceu, no local de comunhão, a mesa da comunhão, talvez um dos lugares de grande importância na vida do ser humano, na vida de uma família, né? Vamos dizer assim. É um lugar onde, apesar da correria do dia a dia, talvez muitos trabalham fora, chegam para almoçar, ou talvez nem almoçam em casa, aí o momento da mesa é à noite, na janta, ou quem sabe fica até ausente ali durante um dia, 2, mas quando chega no terceiro, por exemplo, tem o momento da mesa, a mesa. Eu me lembro que eu e Messiane, antes das meninas, estar com a gente, nós não tínhamos costume da mesa.
né? E hoje nós temos costume da mesa. Às vezes quebra, né, um pouquinho, tem dia, né? Tem dia que às vezes eu quero ver alguma coisa, eu não sento, mas o interessante é que as meninas, elas ficam chamando, tá pronto, papai, vem. Ou seja, o interessante é que a mesa é um local importante, é um momento, né, onde vão se assentar e ter a necessidade, às vezes, de conversar, de dialogar, de expressar, de trocar palavras. Às vezes o corre-corre do dia distancia para esses momentos, mas a mesa muitas vezes traz lembranças. A mesa muitas vezes consegue lembrar alguma coisa que era para ser dito e não foi, mas naquele momento deu para trocar algumas palavras. Então a mesa, ela é da comunhão, é um momento que abre os olhos, é um momento que tira toda a amargura da alma. É um momento em que cura, é um momento em que há alegria. Ou seja, e no momento da mesa, o momento da comunhão, a Bíblia diz que os olhos, as escamas dos olhos daqueles discípulos a caminho de Emaús são arrancadas, os olhos deles se abrem, a candeia, eles são cheias do óleo do Espírito, e ali eles enxergam que quem estava com eles ali naquele momento era Jesus, ao qual eles estavam lamentando. Ele morreu, acabou, não tem mais jeito, mas o que Jesus prometeu, ele cumpriu. Eu vou ressuscitar, e ele estava ali com eles, em nome de Jesus, igreja. E eles só enxergaram na mesa, na comunhão. Igreja, o enxergar do cristão vai muito além dos olhos. A nossa candeia, fazendo aqui agora no sentido figurado, está aqui, ó. Você lembra o que eu disse aqui domingo, né? A transformação da mente, Romanos capítulo 12. A transformação da mente, porque a gente enxerga com a mente. O que é isso? É uma metanoia. O que é metanoia? É uma mudança da mente, é uma mudança de pensamento. Então, quando acontece essa metanoia, a mudança da nossa mente, nós conseguimos enxergar coisas novas. Mas isso só acontece, como nós dizemos, João 8,32, é conhecendo a verdade, é aprofundando na verdade, é entendendo a verdade, e esta verdade, ela vai nos libertar em nome de Jesus, igreja. Aí existe uma libertação, a partir do momento em que eu sou cheio do óleo do Espírito Santo em mim, essa candeia que é eu, que é você. Abra os olhos, olha para dentro de você, olha para dentro da tua vida, olha para aquilo que você necessita. Você e Deus conhecem. Às vezes eu gosto de dizer que Deus e o travesseiro sabem muitas coisas que nós passamos. O Senhor te trouxe aqui, seja literalmente ou aí através da tecnologia, parou aí para ouvir esta palavra, para que Ele possa nos encher do óleo que vai acender a candeia na nossa vida, que vai nos dar condição de enxergar muito além, em nome de Jesus, igreja. Deixa eu orar com você. Quem entendeu aqui, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Fale com Deus neste momento. Fale com Deus neste instante, igreja. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Oh, Espírito Santo. Vamos fazer uma oração aqui, como ali Elias, naquela caverna. Naquele momento em que veio uma tempestade, veio uma ventania, veio um furacão, e em nada Deus estava ali. Mas quando veio uma brisa suave, a Bíblia relata que a presença de Deus estava ali naquele lugar. Então conversa com Ele nesta noite, igreja. Pai,
Aqui se encontra a tua igreja, Senhor. Ó Deus, a tua palavra para nós nesta noite é acender os nossos olhos, a nossa vida, acender a candeia sobre nós, ó Pai. E verdadeiramente, Pai, ó Deus, nós receberemos a cura, Pai. Restaura a nossa visão. Restaura a nossa visão, ó Pai. Restaura a visão na nossa vida, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, ó Pai, derrama a tua glória, derrama o teu poder em nós, nos faça, ó Pai, ó Deus, alcançar as maravilhas do Senhor, o querer do Senhor em nossas vidas, que possamos, ó Deus, desejar mais de Ti e menos de nós mesmos, que possamos, ó Pai, ó Deus, viver as maravilhas do Senhor em nossos corações. Obrigado por esta noite, ó Pai. Obrigado por este momento, ó Jesus. Obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por restaurar os nossos olhos, a nossa visão aqui neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Enche a tua igreja, enche, Pai. Enche o óleo do Senhor em nós. Que possamos restaurar a nossa visão. Que possamos restaurar a nossa visão, para que a gente venha alcançar a cura aqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, enche, Pai, enche, peça o Senhor nesta noite, peça o Espírito Santo para te encher nesta noite. Para te encher nesta noite. Peça ao Espírito Santo para te encher nesta noite, para que a gente venha receber a cura. Enche, peça a Ele, enche-me, Deus, enche-me do teu óleo. Eu, como lamparina, como esta candeia, enche a candeia do Senhor nesta noite. Vai enchendo, oh Ramanara, Câmara, Xaramanara e Candaramaná, Uísia, Xaramanara e Candaramaná, enche, que a presença de Deus esteja sobre nós, enche, Pai, enche da tua presença, que possamos, ó Deus, viver o teu querer, Pai, a tua presença, e possamos ser cheios, ó Pai, ó Deus, do teu querer aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela restauração, obrigado pela restauração, obrigado pela graça, obrigado pela graça, obrigado pela graça, obrigado, ó Deus, obrigado, Deus, obrigado pelo Senhor nos encher aqui neste lugar, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor, ó Pai, ó Deus, nos encher da tua presença, da tua graça e da tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por cada presença aqui. O Senhor é santo, Pai, no meio de nós. Obrigado, Senhor. O Senhor é digno de louvor, de adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa tudo em nós que não te agrada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Só o Senhor é santo, Pai. Só o Senhor é digno, Pai. Enche a tua igreja, receba aí, enche da tua presença, Deus. Aleluias, aleluias, Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Receba um enchimento do Espírito Santo na tua vida nesta noite. Saia daqui com a candeia acesa e os teus olhos venham a ser iluminados nesta noite. Você olha para frente,
Não olhe para trás, olha para frente. Que o Senhor veio te encher e que você possa ter a candeia, a visão restaurada e receber a cura na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, receba aí, você na live, você aqui, enche tua vida do óleo do Espírito Santo, de Deus na tua vida, para que esta candeia que é você e eu, possamos enxergar, iluminar mais além de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Receba esta palavra, podem se assentar, em nome de Jesus Cristo. Quem entendeu aqui, amém? Graças a Deus, a palavra é para ser entendida e edificada em nossos corações. Que Deus possa abençoar cada um de nós, cada um de vocês. Abençoe os nossos irmãos, né, ali da live. Que Deus abençoe a vida deles. Foi um prazer ter você mais uma vez, tá, meu irmão e minha irmã? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite, tá bom? Provavelmente nós não teremos a transmissão da live no domingo, tá bom? Porque nós estaremos não podendo fazer culto aqui, né? Então você que é assíduo aí na live, infelizmente, aqui onde a igreja vai ter uma festa esse fim de semana, aqui onde a região, né, central, e nós não temos condições de fazer culto aqui. Então eu estou falando provavelmente que talvez a gente possa adaptar onde será o culto, um culto de lar, mas é provável que não. Mas de qualquer forma, na terça-feira nós estamos de volta, tá bom? Se Deus quiser, aí na live. Mas se tiver domingo, você entra e quem sabe nós estaremos, tá bom? Então que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, tá? Se precisar de algo, manda mensagem pra gente aí, estaremos aí para te atender e conversar, tá? Graça e paz, boa noite. Amém, igreja? Que Deus abençoe as nossas vidas também.